Olá pessoal, esse é o seu canal PS Videoaulas e hoje estamos trazendo para vocês o engenheiro civil José Eduardo Granato. Ele é da Universidade de São Francisco, ele se formou lá, é especialista em isolamento térmico e impermeabilização. E ele está aqui em João Pessoa, na cidade onde eu resido. Ele é de São Paulo, não é, professor? São Paulo. São Paulo, né? E ele está aqui ministrando um curso que está sendo promovido pelo IDEP, um curso de pós-graduação, né, professor, em quê? Sim, parte de impermeabilização e o efeito da umidade nas edificações. Certo, que é a sua disciplina, né? É a minha específica. disciplina, a minha disciplina. Pronto, então, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, peço que faça agora. Isso ajudará cada vez mais que o nosso canal possa crescer e oferecer um conteúdo diversificado e de qualidade a você. Aproveite para fazer a sua inscrição durante a nossa vinheta, é rapidinho. Professor, é o seguinte, a gente sabe que a água, né, está presente nas construções, ela advém do subsolo, que é o lençol freático, Sim. do céu, né, que é a chuva, e também das nossas necessidades, já que a concessionária entrega água, né, na edificação, e a gente precisa dessa água para sobrevivência, para também o uso recreativo, não é isso? Sim. E eu gostaria que a gente conduzisse esse papo aqui, né, para o senhor passar a sua experiência, nesse ramo da impermeabilização. Quais são assim, os principais problemas que você enfrentou na sua vida profissional? Quais as soluções, assim, os materiais que podem ser usados? Pode falar um pouco também sobre as novas normas, né, e exigências que a gente tem que cumprir como engenheiro. Então tá. Bom dia a todos. Realmente a água é essencial para o ser humano, sem água nós não vivemos. E o problema é que quando a gente tem a necessidade de armazenamento de água dentro de uma edificação para uso como reservatório, temos também nas áreas externas do edifício a chuva, e a grande maioria dos materiais de construção sofre um processo de degradação com a presença de água. Então, se nós temos uma laje com uma infiltração de água, ao longo do tempo nós vamos ter problema de corrosão das armaduras, porque o concreto, ele sendo alcalino, ele protege as armaduras contra um efeito de corrosão. Então, na medida que nós permitimos a infiltração de água na laje, vai lixiviando os sais alcalinos do concreto, e aí nós começamos a ter um processo de corrosão eletroquímica. Então, é muito importante a gente fazer uma impermeabilização da edificação para evitar problemas de patologia. Além dessa patologia da corrosão das armaduras do concreto, nós temos outros materiais, como um forro de gesso vai estragar, um carpete vai estragar, um assoalho de madeira vai estragar. Então, a água, de uma forma geral, embora seja necessária para o ser humano, ela degrada uma boa parte dos materiais que nós utilizamos numa edificação. Então, para que a gente faça uma boa impermeabilização, existem várias coisas que tem que se unir para a gente ter uma vida útil da impermeabilização o mais ampla possível. Primeiro nós temos que fazer um projeto de impermeabilização, porque nós vamos encontrar interferências de impermeabilização com hidráulica, com elétrica, nós temos que dimensionar adequadamente aonde vão passar as tubulações. Então o projeto ele visa evitar conflito de outros projetos, também paisagismo, que uma raiz pivotante numa jardineira pode perfurar uma impermeabilização. Então é feita uma adequação do projeto de impermeabilização com o projeto dos demais projetos da obra. Já que você falou em projeto, professor, destacaria também a complexidade está aumentando muito por conta do viés da sustentabilidade. Sim, é mais uma coisa, a gente acaba tendo mais áreas a ser impermeabilizadas, como um reservatório de água de reuso, por exemplo, tá? Que realmente mais um reservatório, mais tubulações hidráulicas a gente acaba tendo. O sistema de ar-condicionado, que hoje é diferente, né, que tem também envolve água, pode também ter reuso dessa água do ar-condicionado. Pode ter uso também da água. Aquecimento solar, né, tem várias, e tudo isso vai acrescentando tubulações. Exatamente. Na edificação e vai ficando mais complexo. E aí podem realmente interferir com a impermeabilização. A segunda coisa importante é a qualidade da construção. Se a gente faz uma obra mal feita e ela é um suporte da impermeabilização,
a impressão pode sofrer as interferências pela qualidade da construção. Então, o padrão de qualidade também é importante. Terceiro, a escolha correta dos materiais impermeabilizantes. Não tem um material impermeabilizante que sirva para tudo. Então, nós temos produtos adequados para laje, outros adequados para reservatório elevado, sujeito à fissuração, reservatórios enterrados, cortinas, temos os pisos de áreas molhadas, como o box do banheiro, e para cada situação nós temos um produto adequado. E eles têm evoluído, professor, esses produtos assim, ao longo do tempo, ou tem produto ainda antigo que até hoje se utiliza? A grande maioria dos produtos, pelo menos no mercado profissional, são produtos antigos. É lógico que surgem novos produtos, como por exemplo um poliuretano, que permite que você tenha a tua laje térrea, se tem tráfego de pessoas ou veículos. Essa impermeabilização permite o tráfego de pessoas em cima, dispensando pisos acabados de porcelanato, pedra. Tá? Existe uma evolução do lado positivo, vamos dizer. Mas também existem alguns produtos no mercado que estão sendo mal usados, como por exemplo a manta líquida. O nome manta líquida não existe na terminologia de norma. Aí a gente tem manta, sistema pré-fabricado, membrana, sistema moldado em loco. E a membrana acrílica, que a turma chama de manta líquida, tem suas limitações. Tem que ter um caimento no mínimo de 2% em relação ao ralo, não pode existir empoçamento de água. Infelizmente, em função da propaganda, pelo menos no mercado mais de varejo ou de habitacional, caiu no gosto, né? Às vezes caiu no isso. gosto e ele não é adequado. No mercado profissional, a gente só utiliza ele onde deve ser usado, lajes inclinadas. Então, pessoal, fica a dica aí, né, para vocês aí, para prestar atenção no material que vai utilizar. Outra coisa importante é utilizar materiais normalizados. O Código de Defesa e Proteção ao Consumidor tem um artigo chamado 39, inciso 8º, que diz que é proibido colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas oficiais dos órgãos competentes ou da ABNT. Isto é, nós devemos procurar produtos que sejam normalizados, que já dá uma pré-qualificação técnica no desempenho desse produto. Tá? Produtos não normalizados não quer dizer que sejam ruins, mas a gente tem que pesquisar bem, porque ele pode ser bom ou pode ser ruim. Pode ser que ainda são produtos novos no Brasil, que ainda não tem norma, mas também pode ser produtos que realmente não atendem a norma, porque são produtos de baixo desempenho. E depende também da região e da especificidade, sim, né? Sim. Do tipo de solução, tem produtos que não servem para um clima quente ou são menos eficientes do clima quente em relação a climas frios ou temperados. Isso pode acontecer. Terceira coisa importante é a qualidade da mão de obra. Não adianta você fazer uma impermeabilização com uma mão de obra não qualificada. Então, é importante você contratar uma empresa que tenha um registro no CREA, que tenha pessoal treinado, know-how, que tenha né? know-how, que tenha uma tradição no mercado, que não sejam aventureiros. Porque quando você faz uma impermeabilização que tem um custo em torno de 1 a 3% do custo da obra, mas em cima você vai pôr um piso acabado, um granito, uma cerâmica, um porcelanato. E se há uma falha de impermeabilização, além de você refazer a impermeabilização, você vai perder o seu piso acabado. Então, o custo do refazimento passa a ser muito caro. Se você contrata uma empresa séria, com bons profissionais, que dá uma garantia real daquele serviço, você está tranquilo. Se você vai optar pelo menor preço, um sujeito aí que indicaram, mas você não tem muito conhecimento do currículo, você pode estar tendo um prejuízo futuro muito grande. E também as empresas exigirem, professor, que eles façam os testes, né? Normativos de estanqueidade, essa coisa toda, porque às vezes eles não fazem isso. Nós temos duas normas importantes na impermeabilização, que é a NBR 9575, que é projeto de impermeabilização. E temos uma segunda norma chamada 9574, que é execução da impermeabilização. Ambas as normas têm uma série de informações básicas para que a gente consiga fazer uma boa impermeabilização. Isto é, se a gente tem que fazer caimento para o ralo de 1%, execução no meia cano, ensaio de estanqueidade de 72 horas, são vários fatores que são indicados e estão previstos nessa norma. Além disso, surgiu no ano de 2013 uma norma nova chamada Norma de Desempenho, NBR 15575. Válida para edificações habitacionais. Ela criou uma série de critérios para estabelecer uma vida útil da impermeabilização, da alvenaria, do isolamento acústico, que não existia antes, o barulho de um andar para o outro,
a parte de luminescência, a parte de isolamento térmico. Então ela começou a adotar critérios para que melhore-se a qualidade e a condição de habitabilidade, quanto também reduzir os custos de manutenção ao longo da vida útil da obra. Tá? Então ela tem uma série de exigências. Por exemplo, se eu vou ter uma estrutura, o mínimo a estrutura tem que durar 50 anos, intermediário 63, superior 75. Então se o construtor incorporou um prédio de alto desempenho, ele vai ter que garantir 75 anos de vida útil da estrutura. E a impermeabilização das áreas externas tem que ser 20 anos para o mínimo, tipo Minha Casa Minha Vida, ou um prédio com nível mínimo, 20 anos de vida útil da impermeabilização, intermediário 25, superior 30 anos. Então, para que a gente atinja esses valores, há necessidade de fazer um bom estudo da impermeabilização, escolher material adequado, fazer um projeto para adequação entre o projeto de impermeabilização e os outros projetos da obra, de tal forma a gente conseguir vencer essas interferências que possam existir e conseguir garantir 20 anos, 25 ou 30 anos. Nas áreas internas da edificação, o mínimo que a norma pede é 8, 10 e 12 anos, mas a gente, dentro do Instituto Brasileiro de Impermeabilização, resolveu adotar um pouco mais de vida útil, fazendo com que a vida útil da impermeabilização coincida com a vida útil dos pisos de acabamento das áreas molhadas da edificação. Então, passou, ao invés de 8, 10, 12 anos, para 10, 12 e 17 anos. É bom destacar também que é importante que se ache manutenção, né? Porque essa garantia ela está atrelada a uma manutenção. Não é simplesmente você fazer a obra e deixar lá sem fazer uma manutenção, porque existe, né? Tem a necessidade de manutenção periódica, existe um capítulo, o Instituto Brasileiro de Impermeabilização preparou um guia para orientar os projetistas e construtores que, quando contratam impermeabilização, para adotar sistemas que os fabricantes e os projetistas e aplicadores garantem uma vida útil de projeto dentro desses critérios que eu falei. Então, tem vários capítulos, vai sair agora no fim do ano, no começo do ano, pelo CEBIC, um manual que é um guia orientativo de quais as impermeabilizações são adequadas para todas as situações de edificação. E um dos capítulos é a parte de manutenção, porque algumas impermeabilizações necessitam de manutenção ao longo do tempo, principalmente as impermeabilizações expostas, que sofrem uma agressão com o tempo, com intempérie, com atritos, danos mecânicos, que realmente necessitam de manutenção periódica. Engenharia é na PS. Só gostaria de encerrar aqui o nosso bate-papo, esse nosso episódio aqui, e falando sobre a sua experiência e os principais problemas, assim, quais foram as soluções, para a gente deixar essas dicas aí, porque a gente está com um público, com certeza, de profissionais e também de estudantes, então é importante que eles consigam captar um pouco dessa sua experiência. Ok. Bom, eu estou há 42 anos no mercado de impermeabilização, iniciei minhas atividades em 1975. Muita gente está assistindo aqui não era nem nascido. Não era nem nascido. Então eu tenho uma prática muito grande na área de impermeabilização, passei por várias indústrias e também tive empresa de impermeabilização e recuperação estrutural. E dentro desses 42 anos, realmente a gente percebe o seguinte, falando um pouquinho sobre as principais falhas, digamos, do processo. Quem tem que analisar a contratação e a escolha do material impermeabilizante tem que ser um profissional de engenharia que conheça a parte técnica, que estude um pouco a parte técnica de impermeabilização. Infelizmente, comprar ou contratar impermeabilização por preço nunca deu certo. Você tem que analisar desde o material que ele está utilizando, as marcas comerciais que ele está sugerindo, checar com o fabricante se aquele produto é adequado para aquela condição, que muitas vezes o aplicador orça um produto que não é adequado para aquela aplicação, checar junto ao fabricante, verificar quais as garantias que eles estão dando, porque muitas vezes eles põem lá no termo de garantia: não garantimos vazamento de trincas ou fissuras. Se eu estou impermeabilizando uma laje calculada em estado 3, ela pode fissurar, eu tenho que dimensionar uma impermeabilização que aguente fissuras. Outra coisa que muitas vezes existe falho no termo de garantia é que ele fala: a garantia é somente a reposição das condições impermeáveis, ficando a cargo do contratante a quebra e refazimento de um revestimento.
Olha, se eu faço uma impermeabilização e ela falhou, o proprietário vai ter que arcar com o custo da quebra de uma cerâmica, quebra de um contrapiso. Então a gente não deve aceitar termos de garantia que tenham tantas restrições assim, essas restrições, e prejudiquem, né, quem está adquirindo, né, o Outra material. coisa importante é verificar a idoneidade da empresa, o histórico da empresa, que muitas vezes eu vejo, por questões de custo, né, vamos contratar o mais barato. Aí vai pegar uma empresa que vai fazer uma impermeabilização, por exemplo, de um shopping, que eu tenho uma verba de impermeabilização de R$1 milhão, se não mais. Aí vai contratar uma empresa de impermeabilização que o capital social é R$5 mil. Bom, a empresa não tem porte para fazer uma obra dessa, não tem como honrar uma garantia desse. Não tem laço, nem técnico, nem financeiro para aguentar uma obra de porte. Então, a análise de quem vai ser contratado tem que ser feita com critério, porque a tua relação com esse aplicador, a tua relação com esse fabricante, não termina na conclusão da impermeabilização, termina quando termina os 5 anos de garantia. Isso. Então você tem que buscar empresas perenes, quer seja uma indústria de grande porte, uma indústria multinacional que tem respaldo técnico, que tem respaldo financeiro, e empresas de impermeabilização que tenham tradição no mercado. Por quê? Porque você vai estar atrelado com ela durante a fase de contratação, execução do serviço, mas pelo menos os próximos 5 anos, se a garantia vai ser 5 anos. Algumas vezes a obra tem garantia de 10 anos. Então a tua convivência com essas pessoas vai ser maior. Então precisa realmente fazer uma análise prévia com bastante cuidado. Os sistemas que são mais utilizados no mercado são os tradicionais, tá? Pode existir uma evolução de tecnologia na forma de fabricar esse produto, mas tradicionalmente a manta asfáltica domina o mercado brasileiro, domina o mercado mundial, que é o produto que a gente usa nas lajes terras e lajes de coberturas, piscinas e assim por diante. Nos reservatórios elevados, normalmente a gente usa uma argamassa polimérica flexível, que é uma mistura de resinas acrílicas e cimento, mas com bastante flexibilidade, preferencialmente estruturadas com fibra para melhorar a absorção de efeitos de eventuais fissurações. Reservatório enterrado, cortinas, subsolo, de uma forma geral, argamassa flexível, argamassa polimérica semiflexível, que ela tem menos polímero. Isso e pisos frios também, tanto a flexível quanto a semiflexível, dependendo do padrão do prédio. Esses são os padrões. Agora, se eu tenho uma obra, eu não quero fazer piso acabado, posso adotar uma impermeabilização à base de poliuretano que é transitável. Eu quero uma impermeabilização que vai ficar exposta e tenha que refletir a luz do sol para diminuir a isotermia, o calor transferido para a laje. Ok, vou usar uma impermeabilização à base de resina acrílica pura, que tem um índice de reflexão de sol da insolação muito grande, e ela é durável, ela é um material que tem uma resistência grande. Existem acrílicos estirenados que a durabilidade não é tão grande. Tá? Os acrílicos puros, eles têm uma melhor capacidade de resistir ao longo do tempo. E tem que ser previsto manutenção periódica, eles não vão durar a vida inteira. De 5 em 5 anos, 3 em 3 anos, a gente tem que dar mais uma demão do produto. Né? A parte de concreto aparente, a gente usa ou hidrorrepelente ou um verniz acrílico puro, em áreas que se eu estou numa obra industrial com muita agressividade, a gente já parte com poliuretano alifático. Existe verniz anti-pichação, porque infelizmente no Brasil tem vandalismo, muita pichação. Né? Vandalismo, né? E aí existem vernizes específicos anti-pichação que também são usados em algumas regiões, obras de arte, de pontes, viadutos, etc. É mais ou menos o resumo da obra. Lógico que em pouco tempo não dá para a gente contar os 42 anos. Mas eu acho que passou muito bem. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer aqui imensamente a participação do professor Eduardo. Obrigado aí, viu? Obrigado a você. Espero que vocês aproveitem as informações que foram passadas. E como eu sempre faço no final dos meus episódios, professor, como é? Até as próximas. Ok. Pronto. Beleza. PS Videoaulas.com